Alô, rapaziada, beleza? Professor Bruno Torres aqui, falando do canal De Vídeo em Vídeo, o canal que vai fazer você passar na ESA. Olha aqui, ó, você vai passar na ESA, beleza? Então, para dar aquela moral, já inscreva-se no canal, ativa o sininho, faz aquilo que você já sabe que tem que fazer. Tem que fazer isso. Se não fizer isso, eu não tenho vontade nenhuma de preparar essas aulas. Eu te ajudo, você me ajuda, certo? Então, já faz isso aí porque a aula é boa, a aula é rápida e você pega situações aqui importantíssimas para a sua prova, beleza? Então vamos lá? Aula de hoje da ESA, verbos irregulares. Eu vou te mostrar que esse assunto caiu numa questão da ESA na última prova e muita gente se confunde nesse assunto, mas a gente vai ver agora de uma maneira bem tranquila. Quando a gente fala de verbos irregulares, nós estamos falando de verbos que apresentam alterações nos radicais ou nas suas desinências. Isso aqui é bem difícil, é mais aqui. A prova trabalha com o problema é aqui, nos radicais. Fique tranquilo que é assim que vai cair, se cair de novo. Provavelmente vai cair. Vou te dar um exemplo aqui de um verbo irregular. O verbo caber, por exemplo, é um verbo clássico, tá? Caber. Bruno, como é que eu sei que esse verbo é irregular? No momento em que eu conjugo esse verbo no presente do indicativo. Você não fala eu cabo, tu fala assim eu cabo. Não, né? Se você fala assim, pare de falar hoje que tá errado. O correto é dizer eu caibo. Assim mesmo, aqui ó. Eu caibo. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa chamada alomorfia. Que não importa você saber isso agora. Alomorfia dentro do radical aqui, ó. Mudou. Eu caibo. Apareceu um i aqui, ó. Alterando o radical. Veja, se você continuar conjugando, tu cabes. Percebeu? Que aqui, ó, não tem esse... Você não fala tu caibes, você fala tu cabes, tá vendo? Então, houve alteração nos radicais. Ó. Ele cabe, tá vendo? Agora vai tudo direitinho. Mas houve uma alteração. Havendo uma alteração sequer, o verbo já é irregular. Beleza? Pegou? Basicamente, o verbo irregular é só isso, por incrível que pareça. Mas, claro, a gente pode dar um bizu aqui de como descobrir esse verbo. Bruno, mas como é que eu vou saber? Vou conjugar o verbo em todos os tempos e todos os modos? Na realidade, não tem um paradigma correto para isso, não. Normalmente, a prova vai trabalhar nesse sentido, pode ficar tranquilo. O que você faz? Conjuga no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Eu vou escrever aqui. Normalmente, tá? Normalmente, conjugar os verbos no presente ou pretérito perfeito do indicativo ajudam a encontrar a irregularidade. Então pega isso aqui como bizu para você, ó. Deu dúvida? Bruno, eu quero saber se um verbo é irregular. Conjugue ou no pretérito, no presente, ou no pretérito perfeito do indicativo. Conjugou aqui, você acaba achando. Normalmente, nesses dois tempos, a gente percebe a irregularidade no radical ou na desinência. Muito nos radicais. Tudo bem, então? Pegou essa dica? Então vamos lá. Aqui nós temos aqui o verbo caber, que é irregular. Não sei, deixa eu ver aqui. Um verbo que pode ser irregular. Aqui, o verbo fazer. Tá vendo? Quando você conjuga. Bruno, como é que eu sei que o verbo fazer é irregular? É só eu conjugar. Eu faço. De cara eu já vejo que alterou o radical. Tu fazes. Ali. Olha como é que já alterou. Aqui, ó. O radical aqui, ó, tá com C cedilha. Aqui tá com Z. Ele faz. Nós fazemos. Vós fazeis, tá vendo? Então já sei. Aqui o verbo dizer. Eu digo. Tu dizes. Tá vendo como é que já alterou o radical? Dizer. Ó. Eu digo. Tu dizes. Tá vendo? Então aqui já resolveu o problema. Tudo bem? Então isso é um verbo irregular. Muito tranquilo. Não confunda verbo irregular com o verbo defectivo. O verbo defectivo é aquele que você não conjuga em algumas pessoas. Pessoas do discurso. Tá bom? Por exemplo, Bruno, abolir é um verbo irregular? Porque eu não consigo falar, por exemplo, eu abolo, tá vendo? Eu abolo. Colorir, eu coloro. Você não consegue falar isso. Então você não tem conjugação em primeira pessoa do singular. Mas nas outras eu tenho. Tu aboles, ele abole, nós abolimos, tá vendo? Então, então isso é irregular? Não. Isso aqui é verbo defectivo. Então eu vou botar isso aqui como OBS. OBS 2, né? Já botei uma lá em cima. Vou botar aqui OBS 1. E aqui eu vou botar como OBS 2, tá?
Verbos irregulares, não, bem grande, são verbos defectivos. Defectivos porque tem defeito, né? Aqui não são verbos defectivos. Aqui, ó, abolir. Não, você não conjuga em primeira pessoa. Então esse verbo é defectivo, não é irregular. Tá bom? Então, por favor, não caia nessa armadilha. E aí, uma terceira observação extremamente importante, aqui é o ponto alto. Para resolver a questão da ESA, você deveria saber disso. Inclusive, uma questão que não é difícil, mas sai do padrão de provas da ESA. Eu considero uma questão de nível médio para difícil. Tá? Se você não souber isso que eu vou falar aqui agora, você não responde a questão. Então, atenção nesse momento. Observação 3. E agora vem o pulo do gato. Observação 3. Alguns verbos vão alterar o radical, mas para manter a fonética, o som coerente, você vai ver a mudança no radical visualmente, mas você vai perceber que a fonética se mantém a mesma. Isso não é irregularidade. Atenção, isso não é irregularidade. Vamos olhar aqui. Suponha que eu pegue aqui para você o verbo fingir. Aqui, pronto. Bruno, eu quero saber se esse verbo é regular ou irregular. Aí o que a gente vai fazer? Conjugar no presente e no pretérito. Eu finjo. Opa, aí o cara fala assim, ah, beleza. Aqui, ó, o radical de fingir é até aqui. Quando eu conjugo, ele vem até aqui. E aí eu percebo que mudou aqui, ó. Aqui a letra é a letra G, tá vendo? E aqui é a letra J. Aí o inimigo faz o quê? Ele tenta te induzir ao erro. Ele é sujo, ele vai falar assim, ai, beleza, eu, no teu ouvido. Mudou, tá vendo? É irregular. E você vai, ah, é mesmo, é irregular. Vai errar, não é irregular, esse verbo não é irregular. Por quê? Eu não posso colocar o G aqui, posso? Eu fingo? Não. Eu tenho que colocar o J para manter a fonética de fingir, do som gir. Eu finjo, tu finges. Repare que quando eu digo tu finges, ele continua. Tu finges, tá vendo? Ele vai voltar aqui. Ah, Bruno, isso não é irregular, não? Não, isso não tem nada de irregular. Isso é para manter a integridade sonora, para manter esse som natural da expressão de fingir. Eu finjo, tu finges, ele finge. Tá vendo? Então isso aqui não é irregularidade. Muita atenção para isso aqui. Eu vou botar em vermelho aqui, ó, para você prestar atenção nisso aqui, porque se você não sabe isso, você não mata essa questão que eu vou te mostrar aqui agora, tá bom? Da ESA, caiu na última prova da ESA. Então vamos escrever aqui, para manter a sonoridade, ou seja, a regularidade sonora, para manter a sonoridade regular, alguns verbos podem apresentar alterações nos radicais, porém não serão irregulares. Isso não vai fazer do verbo um verbo irregular. E a gente deu um exemplo aqui, ó, fingir. Eu finjo, tu finges. Aqui é outro exemplo aqui, tocar. Você vai conjugar aqui. Eu toco. Eu toco, tu tocas. Ele toca. Tu não vai ver irregularidade nenhuma, Bruno? Eu não vi mesmo. Eu toco, tu tocas, ele toca, nós tocamos, vós tocais, eles tocam. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Eu toquei. Opa! Bruno, será que isso aqui é irregularidade? Aqui, ó, porque agora o radical mudou. Houve alteração. Aqui é C e aqui é o dígrafo, QU. Bruno, isso é irregularidade? Não. O verbo continua regular. Eu toquei. Por quê? Porque é para fazer o som de... Ó, eu toco. Eu toquei. Tá vendo? Para manter a regularidade sonora, fonética, ele sofre essa alteração. Mas esses verbos são verbos regulares. Tudo bem? Conseguiu entender? Alguma pergunta? Faz. Beleza, nenhuma, né? Então, pegou a ideia? Verbo regular apresenta alterações nos radicais ou nas desinências. Aí deu exemplo aqui, tá? Observação 1. Conjugar verbos no presente e no pretérito perfeito. Isso resolve muito do problema. 2. E verbos irregulares não são defectivos. Defectivos apresentam... vamos lá, verbos defectivos. Vamos colocar isso aqui para ficar mais claro. Os defectivos. O que são verbos defectivos? Apresentam conjugação em todas as pessoas, tá? Ou em algumas pessoas. Não apresentam conjugação em algumas pessoas do discurso,
Tá? Aí exemplo aqui, ó, abolir. Eu abolo não existe. Colorir, tá vendo? Você não diz, por exemplo, eu coloro, eu coloro. Tá vendo? Não existe isso. Então, esse verbo é um verbo defectivo e não um verbo irregular. Tudo bem? Pegou? E essa, a cereja do bolo, a grande informação que você tem que pegar. Para manter a sonoridade regular, alguns verbos podem apresentar alterações nos radicais. Porém, não serão irregulares. Aqui, ó, fingir, eu finjo, tu finges. Tem alteração, eu toco, eu toquei. Tem alteração, mas para manter a fonética. Beleza? Vamos para a questão. Aqui, questão da ESA, 2021. Olha a questão. São exemplos de verbos irregulares, exceto só um que não. Ele quer aquele que não é irregular. Na letra A de cara, ele bota aqui, ó. Restringo a passagem de alunos por aqui a partir de hoje. Você vai pegar o verbo restringir. Como é que se escreve? Assim, ó. Restringir. Tá? Vamos botar aqui. O verbo é o verbo restringir. Termina em ir, terceira conjugação. Veja que o radical de restringir vem até aqui, ó. Até aqui. Até o G. Aí quando você conjuga, você diz eu restringo. Aí, Bruno, é irregular, né? Porque alterou, tá vendo? Não! Restringir, restringo, mantém a sonoridade. Então, meu amigo, de cara, eu nem preciso olhar mais. Já sei que a resposta é a letra A. Esse verbo não é um verbo irregular. Aqui, ó. São exemplos de verbos irregulares. Exceto. Só esse aqui não é. Tranquilo? Pronto. Aqui, ó. Medir. Quando você conjuga o verbo medir, aqui, ó. Medir, você vai dizer eu meço. Já mudou, né? Eu meço, tu medes. Aqui, ó. Tu medes. Já viu que houve alteração radical. Medir vem até aqui. Aqui você diz eu meço. Muito diferente, né? Olha lá. Verbo dar. Aqui, ó. Todo ele é um radical. O verbo dar. Todo ele é um radical. Então você vai chegar aqui e falar eu dou. Tu das. Olha como é que altera muito, profundamente o radical. Tá vendo? São mudanças grandes. Tem até alguns gramáticos que entendem que esses verbos são anômalos, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe aqui agora não. Que ele é irregular, não tenha dúvida. Olha o verbo fazer, ó. Fazer. Aqui, ó. Tá aqui, ó, radical, até o Z. Fazer. Quando eu digo eu faço, olha aqui, ó. Igual ao medir, eu meço, fazer. Eu faço. Tá vendo? Já mudou o radical. E aqui, ó, pedimos. É o verbo pedir. O radical tem D aqui, ó, pedir. Mas quando você conjuga, você diz o quê? Eu peço. Olha como é que mudou. Tá vendo? Então todos os outros são irregulares, menos o da letra A. Safo! Gostou? Aprendeu? Tenho certeza que sim, porque foi muito bem explicado. Alguma dúvida? Coloca nos comentários. Bruno, e se fosse assim, se não fosse assim, que eu vou te responder. Se você assistir os vídeos do The Vídeo em Vídeo, inscrever-se aqui, comentar, fazer pergunta, fazer esse canal e ir pra frente, você vai passar aonde? Na ESA, The Vídeo em Vídeo, o canal que vai te ajudar a passar na ESA em todos os outros concursos. Mas na ESA eu sei que você vai passar. Beleza? Então, ficamos por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Bye, bye!